Olá pessoal, tudo bom com vocês? É o professor Cledson e hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Bom, gente, nessa aula nós vamos ver sobre os tecidos do corpo humano. O corpo humano ele vai apresentar 4 tipos principais de tecidos, sendo eles o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso. Como a gente pode ver nessa figura ao lado, temos uma demonstração de cada um desses tecidos. E agora, a gente vai passar a ver cada um desses tecidos e suas subdivisões e o significado de cada um. Bom, começando pelo tecido epitelial, nós vamos ver que ele apresenta células com pouca matriz extracelular, ou seja, elas estão bem justapostas, não tem tanto espaço entre elas. E aí esse tecido ele vai se dividir basicamente em dois, que a gente chama de tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial de secreção. E como são esses dois tecidos? Bom, o tecido de revestimento, ele vai revestir todo o nosso, ele reveste todo o nosso corpo, ou seja, ele forma a nossa pele. Todo o revestimento aqui do nosso corpo, a nossa pele, é tecido epitelial de revestimento. Ele também reveste os nossos órgãos. Nossos órgãos internos, ele tem uma proteção também, um revestimento, Ele vai atuar na percepção do tato, quando você sente as coisas, na pele, na palma da mão, enfim, é graças ao tecido epitelial de revestimento. E também ele vai atuar como proteção contra micro-organismos. Para que nosso organismo ele fique protegido, nós precisamos da nossa pele. Então ela tem também essa função de proteger de que tudo que bate aqui na pele, no seu corpo, no nosso corpo, ele não entre diretamente nos nossos órgãos, na nossa corrente sanguínea, não nos traga doenças tão facilmente. E também ele impede a evaporação da água do nosso corpo. Como a gente sabe, o nosso corpo ele é composto por mais da metade, bem mais da metade é composto por água. Então, se não fosse essa proteção desse tecido de revestimento, a água do nosso corpo evaporaria. Principalmente aqui onde a gente mora, Aqui em Petrolina, que tem uns dias tão quentes. Então a água do nosso corpo evaporaria de forma muito rápida. Já o tecido de secreção, ele é formado por glândulas, Essas glândulas, elas são em 2 tipos principais. Primeiro, as glândulas exócrinas. Exócrinas significa que ela vai colocar para fora. Ou seja, são glândulas que vão retirar do nosso corpo as substâncias produzidas que ou são substâncias que são desnecessárias ou são substâncias que ajudam, por exemplo, o suor. As glândulas sudoríparas faz a gente suar para retirar também substâncias, tanto que o suor é até um pouco salgado. Glândulas sebáceas, quando tem essa gordurazinha na nossa pele. Já as glândulas endócrinas, dentro, elas vão lançar as substâncias na nossa corrente sanguínea. Aquelas substâncias que o nosso corpo produz, que são necessárias para o bom funcionamento do corpo, elas precisam ser lançadas na corrente sanguínea e aí distribuída por todo o restante do corpo. Então, são essas glândulas que vão lançar essas substâncias na nossa corrente sanguínea. Ok? Nós temos também o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo ele já vai apresentar uma grande quantidade de matriz extracelular, Já vai ter mais espaçamento entre as células, vai ter ali uma matriz entre essas células. E existem diferentes tipos de tecido conjuntivo. É o tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo e tecido ósseo. E aqui a gente vai passar a ver cada um desses tecidos e suas funções no nosso organismo. Primeiro, o tecido adiposo.
ele vai apresentar como característica principal células que são especializadas no armazenamento de gorduras. Essas células elas vão pegar aquelas gorduras que o nosso corpo precisa, nosso corpo utiliza, e vão armazenar. É o que a gente chama de células adipócitas. Esse tecido também é importante para o nosso organismo, pois ele funciona, né, como fonte de energia, pois as células dele estão ali reservando a gordura, armazenando. Ele também serve como isolante térmico, né? Ou seja, uma pessoa não morre congelado, né? A gente não morre congelada porque ele está ali isolando, a depender da temperatura. Lógico, tem temperaturas que é impossível ele se sustentar e a gente acaba morrendo mesmo congelado. Mas na maioria dos casos, ele ajuda que a gente não sinta tanto frio quando as temperaturas abaixam e fazem né, esse uso como fonte de energia para o nosso corpo. O tecido cartilaginoso, ele já é um tecido rígido, né? Porém ele é flexível. Ao contrário do tecido ósseo, que realmente é rígido, ele é flexível, né? Ele não apresenta nervos, nem apresenta vasos sanguíneos, nem vasos linfáticos. Se pegar um tecido cartilaginoso aqui, perfuro ele, não vai sangrar, porque ele não possui vasos sanguíneos. Ele é bastante associado à sustentação dos tecidos moles. Ele também é associado à formação e crescimento dos ossos. Né? Inicialmente, quando está se formando ali e crescendo, é o tecido cartilaginoso que vai ajudando nisso. Ele vai apresentar papel fundamental no deslizamento dos ossos. Aqui, né, nas nossas juntas, ele está no meiozinho, impedindo que o osso fique diretamente batendo um no outro. Essa cartilagem ele faça com que o osso ele deslize facilmente, né? E por isso que ele também está associado à absorção de impactos. No caso, na nossa coluna, né, a gente tem todas as vértebras ali, e entre cada disco dessa vértebra tem uma cartilagemzinha que ajuda quando você está se movimentando a reduzir o impacto que o seu corpo sofre. Né? Exemplos de onde a gente encontra cartilagem, nossa orelha, a ponta do nariz também tem cartilagem. Né? E aí o tecido sanguíneo, ele vai estar localizado no interior de alguns ossos, né? Como os ossos da região pélvica, o osso externo, que é esse osso aqui, a clavícula e as costelas. Dentre as principais funções desse tecido está o transporte de hormônios até o seu local de atuação, transporte de oxigênio, né? A gente sabe que as hemácias carregam oxigênio para o corpo, então, transporte de oxigênio e nutrientes para as células, e também ele vai capturar o gás carbônico que está no nosso corpo e as secreções celulares, as excreções celulares. Ele também atua na defesa contra agentes estranhos. Já o tecido ósseo, né, ele é o tecido que forma os ossos da maioria dos da maioria dos vertebrados, desculpe, né, a maioria dos vertebrados, com exceção dos peixes cartilaginosos, onde eles são formados por cartilagem. A principal função, né, desse tecido, proteger os órgãos internos, cérebro, né, aqui, os pulmões, o coração. Então a gente tem essa caixa aqui, que a gente chama de caixa torácica, né, formada por costelas, o externo, todos esses ossos interligados, eles protegem aqui pulmão, coração, né, estão bem guardados. No caso, o crânio, né, preserva o nosso cérebro, ele dá sustentação ao nosso corpo, né? Se não fosse os ossos, a gente seria uma geleia. Ele auxilia nos nossos movimentos. Ele também serve como reservatório de cálcio. Quando a pessoa não consegue ter uma boa reserva de cálcio, né? Quando não consegue, quando vai desgastando, ele corre isso, né? De ter osteoporose e outras doenças, quando vai passando a idade. E é por esse motivo que eles são rígidos. Porque, né, imagina aí, se eles fossem
como as cartilagens. A gente ia se dobrar no meio ali e não ia ficar de pé de jeito nenhum. Já o tecido muscular, ele é responsável pela formação dos músculos do nosso corpo. Né? Tudo que é músculo do seu corpo, ele vem desse tecido. E aí ele vai se dividir em 3 tipos. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e o tecido não estriado ou tecido liso, tecido muscular liso. E aí a gente vai ver cada um deles, né? O tecido estriado esquelético, basicamente, são os músculos que estão ligados aos nossos ossos, né? O nosso bíceps, tríceps, o músculo do peitoral, das coxas, panturrilha, enfim. Ele forma o que a gente chama popularmente de carne, né? A nossa carne. Ele vai recobrir o nosso esqueleto, recobre todo o nosso esqueleto. E esse tipo de tecido, ele apresenta contração voluntária. Ou seja, eu consigo coordenar os movimentos dele. Ele não vai se mexer se eu não quiser. Por exemplo, quando o pessoal está na academia, né? Ele vai ali, o pessoal gosta de tirar foto no espelho, né? Fazendo aquela força para o músculo se contrair. Então ele tem essa contração que você controla. Né? Já o estriado cardíaco, ele é o músculo que forma o coração. Né? A gente chama ele também de músculo cardio. Ele está presente, como eu falei, no coração. Ele vai atuar na contração desse órgão. Ele vai permitir, assim, que o sangue seja bombeado para o nosso corpo. Tanto que ele tem um movimento, né, um movimento de contração involuntária. Não depende de mim, eu não consigo dizer aqui, para o coração agora, e ele vai parar. Né? É involuntário. Também, se fosse da nossa vontade, poderia não dar certo. Né? Ele faz esse movimento involuntário. E uma curiosidade sobre o coração. Né? A gente às vezes pensa que o coração ele pulsa assim, né? Tum, tum. Mas na verdade ele pulsa como se fosse dividido em 2 partes, assim, né? Quando essa fecha, essa abre, essa fecha, essa abre. Fazendo esse movimento de abre e fecha, né? Para que o sangue ele seja jogado o tempo todo, né? No nosso corpo. Já o músculo, o tecido muscular não estriado, ou tecido muscular liso, também como ele é chamado, ele é o tipo de tecido que é encontrado nas paredes dos órgãos. Principalmente, né? Dos órgãos como a bexiga, o útero, artérias, veias, vasos sanguíneos, estômago. Todos esses órgãos ocos, eles são formados por esse tecido. E então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido fazer suas anotações. Qualquer dúvida, vocês vão pausando o vídeo ou vão voltando ali o vídeo, fazendo suas anotações. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, uma atividade para vocês responderem em casa. Então, boa sorte e na próxima aula eu trago a resolução dessas questões.